Estamos aqui hoje com atriz, contadora de histórias, mãe, essa artista múltipla que é Tatiana Henrique. Olá, gente, tudo bem? Eu tô aqui com o Apolo, que é meu filho. Vamos dar tchau, Apolo, para a câmera? Tchau. E a gente está aqui para conversar com vocês. Vamos lá. Eu sou Luana Jordão. E eu sou Carol Gomes. E estamos aqui aqui hoje com a Tatiana e com o Apolo. Obrigada pela presença de vocês. Estamos muito felizes em recebê-los aqui. Vamos começar do comecinho mesmo, nessa Sim. redundância do começar do comecinho mesmo. Ixi, Tati, como que... Posso chamar de Tati? pode chamar de Aquela Tati. íntima, Mas é isso, vamos embora. Vamos estabelecer essa intimidade com todo mundo. Ai, que ótimo. Como nasceu essa questão artística em você? Foi algo familiar? Foi na escola? Foi na vizinha? Vendo, não sei. Vamos fazer o check. Foi? Brincando? Não. Ai, meu Deus, como é que foi? Tô curiosa. Olha, gente, foi assim. Bom, primeiro, né? Eu passei minha infância em Realengo, que é um bairro da Zona Oeste aqui do Rio de Janeiro. E, assim, anos 80. Então, anos 80, o que a gente tem? A gente tem televisão. É isso, 80. Tá? Anos 80. E aí, o que a gente tinha de programação, imagina uma criança dos anos 80, então, o que ela vê, né? São programas específicos, com um físico específico, né? Então, todo aquele desejo. Então, assim, não, e a minha família especificamente, ela não tinha nada de ativismo, não tinha nada, né, não tinha nenhum artista especificamente. Na verdade, a gente tem algumas histórias da minha avó, que a minha avó queria ser cantora, inclusive ela quase foi fazer o programa com Elisete Cardoso, mas programa de rádio, mas aí a avó dela na época não deixou, porque na época, né, Puta! Exatamente. Não ia falar, mas já que você falou, Carol, é isso aí mesmo, né? Ai. E aí a avó da minha avó falou, não, você não vai, e não foi. Então, talvez, isso tenha, como a gente sempre fala, né, que isso pula de geração, né, de cada 2 gerações, né? Então, pode ser que isso estivesse aqui em mim, essas histórias tenham, né? Mas de alguém na família que tenha exercido isso não existia, né? Eu sou a primeira pessoa artista na família mesmo. E com aquela coisa da cultura, né, da indústria cultural na televisão. Eu vou decidir ser atriz mesmo, vou tomar essa decisão no final do ensino médio. Detalhes sórdidos da minha vida, eu sou técnica em mecânica, formada em técnica em mecânica. É isso, Carol, a cara da Carol. Tá aqui, ó. Tá bonzinho, né? Isso. Você também? Não. Não. Tá bom. Não, a gente faz essas escolhas, né? Eu Uhum. fiz pós-graduação de gestão de RH, achando que ia trabalhar em empresa, porque, né, a gente sempre se boicota. A gente tenta fugir, eu também tentei entrar na faculdade de fisioterapia. É isso. No meu caso, era um desejo da minha mãe e do meu pai. Inclusive, meu pai é mecânico da Casa da Moeda do Brasil. E a minha mãe trabalhava na General Electric do Brasil. Tudo bem, meu filho. Que é uma empresa que existia ali em Maria da Graça. E aí, aquele ambiente de homens, de engenheiros, de pessoas que, inclusive, ela via os estagiários, né, que iam para lá do Cefet, né? Uhum. E aí ela pensou assim, quero ascender, né? A questão da gente, né, de família de subúrbio, que é ascender através do estudo. Qual é o caminho para isso? Uhum. Vamos lá, vamos ver o que é. O Cefet está aqui na mão, ela faz o Cefet, depois ela faz uma faculdade de engenharia. Então, esse era o plano. Era o plano perfeito. Mas Tava foi. traçado, só que não vai ser assim. Só que meu não, amor. só que não. Porque quando eu tô lá no Cefet, a gente entende, eu entendo, né? Todo mundo começa a entender que a minha via, né, para as questões de humanas, né, para as questões artísticas, inclusive, eram maiores. Sim. Você fez teatro no Cefet? Eu fiz a gente só tinha lá um ano, na verdade, de ano. educação artística, exatamente. Sim. E foi o que eu fiz. Mas todas as atividades que tinham... Sabe aquelas coisas do tipo... apresentar trabalho. Aí quem ia? Tatiana. Você. Quem ia fazer não sei o quê, da performance, né? Dessa coisa, né, do apresentar. Era a Tatiana.
era de dinamizar as relações ali, né? E Imagina, você né? tinha por volta de quê? 17? 16? Isso eu entrei com 14 anos, 14, 15, 16, 17. É isso, né? E aí eu finalizo o Cefet, mas ali, no final do Cefet, eu já entendi que eu não queria engenharia, e a minha mãe entendeu também. Que bom, que, né, eu tenho muita Que sorte. te apoiou, né? Muito, muito. Mas a gente ficava naquela, né? Eu ficava assim, eu não imaginava que seria possível fazer uma faculdade de artes, por exemplo, né? Então porque isso não chega a gente que está no subúrbio. As artes não chegam a gente. Não chega. Né? As artes e até mesmo a vida acadêmica. E você morava formal. Em Realengo. Em Realengo ainda. Realengo. Uhum. Então, o que aconteceu? Mas aí eu decidi isso, né? Decidi que queria. E aí, na época, o que acontecia? A gente tinha, através da televisão, conhecimento da escola Tablado, que é na Zona Sul, e que é paga. E aí eu falei assim, eu quero fazer teatro. Não passei no vestibular, aquelas coisas todas, eu quero fazer. Vamos fazer um Tablado. Meu padrasto, na época, me apoiou, né? Aí, né, fez a cabeça lá da minha mãe, foi procurar, mas o Tablado era muito caro pra gente. Uhum. E aí, assim, não tem jeito, a gente continuou procurando e a gente encontrou a Martins Pena. Só que a Martins Pena era profissionalizante. Aí eu olhei assim, sabe aquela coisa de eu não vou passar? O pensamento, eu não vou passar, eu preciso começar no início. E aí, o que aconteceu? Nessa mesma época, a escola de Quintino, que hoje em dia é a FATEC de Quintino, a rede FATEC, né? E aí hoje tem a FATEC de Quintino, na época não era FATEC, antes de ser FATEC era CETEP, antes de ser CETEP era SEI, Centro de Educação Integral. Ali em Quintino era onde ficava a FEBEM. Ela tinha acabado de ser desativada e ser transformada numa escola de educação técnica, enfim, de cursos técnicos. E aí eles abriram um curso de teatro, era iniciação teatral, algo assim, o nome era mais ou menos assim. E aí eu vi no jornal naquela época, gente que está ouvindo, existia jornal, a gente sabia do mundo através do jornal impresso. Ai, fala não, gente. Eu amava o JB, eu fiquei assim, gente, quando acabou o JB, o Jornal do Brasil. Eu não... porque aqui existe... São das gerações. É bom que a gente troca, né? A Carol me passa um pouquinho muita complementação, porque eu falo, é isso, Luana. JB, na minha adolescência, era o jornal Cult, que a gente, né, caramba. Nossa, eu lia JB. Exatamente. E era semanal, era vintage. Todos os dias. Era. Mas tinha o JB do final de semana, ou da sexta, que tinha o caderno da cultura, então todos os artistas chegavam no teatrinho com o seu JB. Gente, era o clipping, né? Era jornal, era recorte. Sair numa reportagem do JB era o auge. Nossa. O auge. Era o sonho. O sonho do artista. Exatamente. E aí foi no jornal aí que você viu. Exatamente. E aí fui fazer minha matrícula. E aí que eu comecei. Comecei nessa escola e foi muito gratificante, Carol, porque ali na escola de teatro, foi gratificante, né, por poder estar ali fazendo. Era um curso livre? Era um curso livre, né? Escola Preparatória de Atores era o nome, né? Eu sou amiga daquela equipe até hoje, que hoje dá aula, inclusive, continua dando aula em Quintino e na Martins Pena. Luiz Ernesto, Patrícia, Ana, Gustavo, Tárlia. Nossa. É muito amor. Essa base, né? É onde está plantada a minha raiz, e está plantada a minha raiz pelo seguinte também. Porque a semente do que a Tatiana artivista seria, de algum modo, foi plantada ali. Eu adorei essa palavra. Desculpa me cortar. Artivista. É o artista ativo. Tem até um destaque, né, no seu Instagram, artivista. Eu li isso ontem, eu fiquei com isso na cabeça também. Artivista. É isso. Porque é quando a gente assume, né, que construir a arte, pensar em artes, viver a arte, é pensar não somente pelo desejo individual, mas que esse desejo ele tenha reverberações coletivas, sociais, ancestrálicas também, né, pelo modo como eu compreendo, né? Cada artista, cada ativista vai ter escolhas diferentes, né? A minha escolha, né, tem essa percepção cósmica, né, de entendimento do que eu faço como reverberação, do que eu sou como reverberação do universo, e sendo essa reverberação
atingindo outras pessoas também, né? Então, vibrações múltiplas. E aí vocês formaram um grupo de teatro Que ou eram as aulas? Eram as aulas, e aí a gente tinha ali uma aula de folclore. E aí é isso que eu Que quero importante. muito, porque isso não Eu é não comum. tive Nunca isso. vi isso numa grade, né? Teatral, né? Pois é. Hoje e aí é isso quando eu falo de semente, né? Porque hoje eu, como professora da Faculdade Sesc Gran Rio, eu faço a mediação de um Você é componente professora curricular. lá? Sou professora. Ai, que legal. Eu faço a mediação de um componente curricular que é expressões populares brasileiras, em que a gente pensa a questão da cultura popular, todas essas nomenclaturas, né? A gente vai visitando, entendendo o Brasil e a construção do que é Brasil, dos vários Brasis, né? Da pluralidade étnica, étnico-racial, através dos espetáculos tradicionais, das sociedades tradicionais. E a semente de tudo foi ali. Eu entendi, depois foi fazer sentido, né? Eu entendi que o que a gente fazia ali é teatro também, é arte também. E que muitas vezes, justamente na história, a gente nunca ouviu falar porque muitas vezes na historiografia oficial, a cultura popular, as sociedades tradicionais, elas são silenciadas. As suas construções artísticas, estéticas, elas não são consideradas como construções estéticas, poético-estéticas. Acho que esse pensamento está mudando, Sim, né? Acho sim. que já estamos num Uma momento crescente, cada vez né? mais desse resgate identitário. Mas ainda é uma coisa meio marginalizada. Sim. Ainda acredito que está nessa mudança, mas existe essa, ainda mais no Brasil 2022. Eu acho que o que a gente estava melhorando tem uma grande parte que voltou a marginalizar a arte popular, a cultura popular. É triste, né? O que é nacional, né? O que é- Tem uma coisa esquisita, né? Meio doida nisso, né? De pensar o seguinte, que o quanto esses espetáculos tradicionais, os fundamentos, as filosofias, né, que os fundamentam, o quanto isso é negado por essa historiografia, né, das artes cênicas do Brasil, né, enfim, da música que seja, né, no Brasil, né, então você vai estudar isso sempre como um apêndice. Você não vai estudar, por exemplo, maracatu em história do Brasil, história das artes cênicas no Brasil, por exemplo, história do teatro brasileiro. Você vai estudar como um componente à parte, né? Sim. No entanto, os encenadores internacionais fora do Brasil, eles vão vir para cá e vão vir justamente nesses locais, nesses espetáculos tradicionais, para entender isso, para beber disso, levar para fora e reformular as suas práticas. Então, o quanto isso alimenta teatro internacional e a gente mesmo aqui dentro, a gente não entende A importância. Exatamente, a fundamentação disso, quanto isso é fundamental para a nossa diferença, né? Enquanto filosofia, filosofias brasileiras, né? Estéticas brasileiras, a gente não entendeu isso ainda, a gente não atinou. Que essa pessoa lá, vamos voltar lá. A gente vai, pega o balão Não, e volta. ótimo, né? Porque esse link, né, da semente lá até chegar onde você tá, numa graduação, de mudar uma mentalidade e de mudar tantas vidas que vão a partir passando pela graduação. Sim. Né? E aí, voltando lá. Vambora! Eu confesso que eu fiquei com vontade de assistir essa aula. Vamos lá, É muito gostoso. Tem uns relatos assim incríveis de justamente desse lugar, dessa mágoa com esse Brasil, ainda mais, né? Sempre foi, né? Na verdade, vamos dizer, sempre foi assim. O Brasil, ele é fundamentado, né, numa estrutura escravocrata, então o racismo ele faz parte, né, das relações sociais. Elas são colocadas a partir disso, né? Elas são colocadas a partir disso, mesmo que a gente esteja em ação, em contra-colonialidade, né? Esse termo é um termo do Antônio Bispo, né, do mestre Antônio Bispo. Mas é muito bacana você vê o quanto as pessoas, nesse componente curricular, a gente ouve coisas, né, no final do período, do tipo, eu me reconciliei com o Brasil por conta dos espetáculos, porque justamente eles entendem, né, a gente entende o que esse encenador internacional
viu Veio aqui buscar. de diferencial, né? De força, de vida, né? De um teatro que tem vida, que não corta, em que a corporeidade, em que a alegria, né? De estar vivo, de falar, de agir, de arregalar o olho, o quanto isso é nosso, o quanto isso está presente, o quanto isso É original, né? é genuíno, é totalmente A genuíno. gente teve da o gente. Isaac aqui há pouco, que ainda não vai passar. Você conhece o a- Isaac? Ela conhece o Isaac? Isaac da hora. Sim, sim. Então ele veio aqui Uhum. e a gente estava falando exatamente sobre. Teve um momento que a gente falou sobre o carnaval, sim. como é genuíno, como tá ali a mais pura teatralidade, sabe? E é tudo a ver com o que você tá falando agora. Assim. E aí, vamos lá. E aí Sua volta, chatinha da vírgula. Vamos. Vamos fazer consegui, aquela consegui, linha, né? A linha do... E aí você tá lá nessa escola. Tô lá naquela escola. E aí acontece aquelas coisas, né, que eu tava falando, né, de graduação, né, Sim, da vida, do que chega a gente. Finalizei ali. Ali eu só podia, na verdade, ficar 1 ano. Para dizer a verdade para vocês, eu fiquei 2 anos ali. Porque, Que a professora falou, gente, que ninguém tá te vendo. né, vão fazendo olho, né, olho, como é que fala? Olho de mercador, né? Assim, não vão percebendo e ficando. Na verdade, não só eu, outras pessoas também, né, que também gostavam muito da escola, que fazia sentido nas nossas vidas. Eu tentei faculdade para artes cênicas, aí eu entendi que tinha uma faculdade de artes cênicas. Eu também descobri recentemente, assim. Que existia. Sim, aí eu fiz a faculdade de artes cênicas, mas não, na época eu achei que era só curso também, eu não sabia que era uma faculdade. Aí fala, você descobriu que tinha uma faculdade. Porque é isso, né? Porque eu acho que isso é muito uma expressão, né? Um espelhamento de como as artes são pensadas no Brasil, né? Elas são pensadas, primeiro, né, para um grupo seleto de privilegiados. Então, isso, inclusive, multiplica, né? Continua mecanismos, né? Né? Isso tem a ver com produção, né? Para quem é selecionado no edital, né? Quem continua, consegue pauta nos teatros, né? Isso vem modificando, mas até bem pouco tempo. Isso é recente, né? Essas modificações vem de pouco tempo, né? E quem é que diz o que é arte também, né? Então, não chega, então não vai chegar a gente. Né? Até hoje não tem escola de arte em Realengo, entendeu? Não tem uma escola preparatória que seja, entendeu? É tão estrutural, foi tão calculado, planejadíssimo. tão planejado o que é passado como cultura pra gente desde que a gente nasce, desde a brincadeira da boneca que você falou, né? O que era apresentado nos anos 80, qual era o padrão. E é tudo um resultado, né? E, Carol, quando você fala isso, eu vou lembrar de um livro que eu estava me debruçando nesse semestre, que se chama Diploma de Brancura, e que ele fala sobre como entre 1917 e 1938, se eu não me engano, pode ser que eu esteja errando a data final, mas é entre guerras, né? No Brasil foi constituída a política de educação pública. Então, esse livro conta para a gente sobre isso. E ele vai destrinchando para a gente justamente os fundamentos a partir dos quais a educação pública foi desenhada, ou seja, que componentes curriculares, como a gente chama hoje, antigamente disciplinas, e por isso o nome disciplina, como eles foram elencados, né? Então, que disciplinas eram necessárias para serem colocadas para as pessoas de escolas públicas, partindo-se da seguinte premissa: as pessoas de escolas públicas, elas são descendentes da população mestiça no Brasil. A gente tem uma questão de eugenia, né? Brasil, né, após República, né? Quer dizer, um pouquinho, né, antes da República, mas pós também. A partir de 1870, por aí, a gente tem a questão da eugenia no Brasil, né? Então, a clientela, vamos dizer assim, né, da escola pública são os degenerados. Quem são esses degenerados? São os mestiços, a população mestiça, né? Então, essa população, acreditava-se que o seguinte... primeiro, né, que a população negra não existiria mais no Brasil hoje, a gente já teria sido exterminado em 2012, né? Isso foi um compromisso internacional, no Congresso Internacional das Raças. E a escola pública também serviria como uma limpeza
étnico-estética, né, dessa população mestiça, ou seja, ela embranqueceria através da educação. Então, essa população aqui é mestiça, mas através dessa disciplina e dessa, ela vai ter acesso justamente a esse conhecimento que é preciso para elencá-la à ocidentalidade, né, o pensamento europeu, e aí a gente consegue controlar essa população. Inclusive, a educação física ela é incluída nas escolas públicas como mecanismo para averiguação de como esse conhecimento, de como essas disciplinas transformariam o nosso cérebro, o nosso corpo. Então, haveria medição. A educação física é para isso, né? É uma aula, eu acho que dá para fazer o recorte aí o pessoal... Isso vai pro Instagram. Já vai pro recorte. Mas além, não só das matérias, desde a própria alfabetização, né? Isso. Desde a própria do Ivo viu a uva. Exatamente. Quem é Ivo? Exatamente. Né? Desde esse momento da alfabetização já existia esse pensamento aí. A Ana May Barbosa ela fala isso, né? E a Uhum. gente verifica. Quando a gente está falando aqui de que isso não chega, que as artes não chegam às pessoas do subúrbio, que as pessoas não sabem, né? Que tem uma escola, que pode ter faculdade, que pode ter isso. Isso parte daí, né? A gente é alfabetizado para a instrumentalização para o sistema, né? Para ser funcional ao sistema e não para ser autônomo, né? Não para construir autonomia. Né? Então, se você constrói autonomia e as artes, elas realizam isso na gente, né? Elas constroem na gente Faz um a gente senso pensar. de autonomia. Gente, na escola lá, preparatória de atores, eram pessoas de vários locais, né? Então você tinha uma menina, uma amiga, e eu estou pensando em pessoas especificamente que estudaram comigo nesse momento. Uma menina que é da favela, outro menino que é de Quintino também, outra menina que talvez, né, fosse para a gente uma classe média, mas que era para quem é da Zona Sul seria pobre, né, mas enfim, tinha um pouquinho mais de sustentação, né, de sustento, né, de situação econômica, mas juntava todo mundo ali dentro e através daquele contato com as artes, essa equilibração de entendimentos, né, a construção de alteridade, ela realmente acontecia, né? Então, é algo muito bonito que acontece. As artes, elas estabelecem a diferença entre outridade e alteridade. Ou seja, elas acabam com essa questão da outridade, que é o de fazer o versus, da aniquilação do negativo da diferença e constroem uma convivência em alteridade, que é quando todo mundo convive e aprende mutuamente, né? Então, é isso. E as artes fazem isso. Né? E aí você chegou na graduação, quando você descobriu tudo. Eu cheguei... Como é que foi que eu cheguei lá? Né? Aí eu entendi, mas eu não passei para a faculdade. Fui reprovada. Não tinha cota ainda, nessa época. Né? A única faculdade que eu conheci, quer dizer, que eu podia frequentar seria a pública, ou seja, a Unirio, aqui no Rio de Janeiro. Sim. Eu sei, sou da Ilha do Governador. Chegou o momento que a gente descobri todo esse processo que você falou, mas e aí? E aí eu fui fazer particular mesmo, né? Na época eu fui fazer letras. E quando eu fui fazer letras, eu fui fazer Mas não estágio. fez a particular de teatro? Não. Porque Resolveu fazer era mais letras. caro. Uhum. Eu só podia pagar, é isso, né? O que a gente faz, né? Escolhas. Então, quem pode pagar esses cursos de pedagogia, né? Os cursos de letras, né? Esses mais baratos. É o meu caminho. Eu fui para pedagogia, já estava trabalhando como professora, a gente já estava trabalhando no meio. Pensei, é isso. Vamos lá. É por onde a gente pode começar, então vamos por aqui. No meu pensamento era assim, vou começar pelos textos, né? E quando eu fui trabalhar na cultura inglesa como estagiária, e aí eu um dia deslocada de função lá como recepcionista, que tinha isso, né? Eu discutindo lá, estou deslocada de função. Mas a vida é essa, mas a vida sabe? Leva a gente por caminhos... interessantíssimos. Eu tô lá na recepção e aí eu atendo o telefonema do Centro Cultural Banco do Brasil para uma vaga de recepcionista bilíngue, que ali era no centro da cidade, né? Então bem perto do Centro Cultural Banco do Brasil, né? Que fica ali no centro, fica aqui, né? Por aqui. E aí eu reportei e ficou ali, aquela vaga ficou ali, aquele recado.
A menina lá do Centro Cultural Banco do Brasil ligou de novo, a gente está procurando, não sei o quê. Aí, 2 semanas depois. Gente, eu acho que eu vou procurar, vou ver alguém, porque aqui de fora... Você até então não tinha... Mas eles sacado ligaram. que podia ser você. Foi quando eu cheguei em casa. E falei assim, mãe, olha só, recebi isso aqui. Ó, a descrição é isso, ó. Tem que falar inglês, tem não sei o quê, tem que ter isso, não sei o quê. Aí minha mãe olhou assim na minha cara. Diana, é você. Aí eu, hã? Eu? Sou eu. E aí eu fui. E aí começa a minha jornada como arte educadora. Ai, que lindo. Como arte educadora. É quando as artes encontram, quando eu posso retornar, né, a viver daquilo, né, o propósito, né, do que eu entendia que era importante para minha vida, que sem eu estava sofrendo totalmente, né, estava ali cumprindo as exigências da vida. E aí, ali, como recepcionista bilíngue, a gente fazia visitas às exposições, né? Então, a gente trabalhava junto com o pessoal do programa educativo, fazendo visitas ao prédio. Então, tinha toda uma elaboração da gente de entender a história da cidade, né? Patrimônio, a noção de patrimônio, tudo que eu falo hoje em dia, tudo que eu priorizo, tudo que é importante na minha vida. E a relação com o prédio, com a arquitetura, com as exposições, com isso, enfim, aquilo tudo. E aí, logo depois, tem uma reformulação no programa educativo, e ele passa a ser um programa educativo multidisciplinar, interdisciplinar, em que o teatro e a literatura, a contação de histórias, elas passam a ser parte também das ações educativas. E aí eu me candidato à vaga e sou integrada. Ai, gente, desculpa. Que lindo. Eu te conheço, fui aluna dessa pessoa maravilhosa do SESC. Um curso Ai, não sabia. de alguns dias, mas que foi muito importante para mim nessa época. Toda essa entrega da Tati aqui é real, sabe? Ter a sensibilidade do olhar para a história do outro. Porque não é uma história isolada. As pessoas que, como eu, como a Tati, que vem da Zona Norte, para resistir na cultura, é muito difícil. O caminho dela, então, foi 300 vezes mais difícil. Porque e é lindo quando você se entende como artista, que é nesse momento, nesse lugar que eu acho que é um dos espaços culturais mais importantes para mim, como adolescente, como a primeira vez que eu me senti pertencente a um espaço cultural, porque até hoje existe a barreira imaginária. As pessoas não se sentem pertencentes em um espaço cultural. E para mim, eu me vi como artista, me emociono porque eu me vi como artista, uma adolescente, 18 anos, quando a gente podia sentar no chão no CCBB. E ali eu falei assim, cara, nossa, olha que lugar que eu posso respirar arte, que eu posso entrar, que ninguém vai perguntar o que eu tô fazendo ali. Foi o único centro cultural do Rio de Janeiro que foi a primeira vez que a gente se sentiu pertencente. À vontade em casa, né? À vontade em casa. É um lugar que abraçava os jovens e abraça até hoje, né? Assim. E é lindo. Entender a descoberta como artista é emocionante. Obrigada por esse compartilhamento. Ai, gente, que coisa linda isso que vocês falaram. Sério, muito... Eu fui muito feliz ali dentro, né? Foram quantos anos? 10 anos ali, atuando ali. Como contadora de histórias, como educadora, arte educadora e contadora de histórias. Foi ali que nasceu a contadora de histórias Tatiana Henrique, né? Eu já tinha ouvido falar nessa palavra, inclusive, né? Na verdade, quando eu saí, né, da escola e fui fazer letras, né? E estava lá triste da vida, revoltada mesmo, como diz agora, com raiva, né? A gente brinca. O meu namorado, na época, ele falava assim, você tá em letras, você pode trabalhar com contação de histórias. Eu quero ser atriz, né? Então, né, era isso que eu queria.
Mas para você contar histórias, você precisa ter Eu essa ainda presença. não entendia isso, exatamente isso. Que eu senti nos seus vídeos que você posta, né? Eu até comentei com a Carol, falei, gente, eu preciso ouvir uma história dela lá no podcast. Porque ainda existe essa coisa de... essa divisão errônea, errada, equivocada, na verdade, sobre contação de história e artista. Exato. Existia isso. Eu entendia desse modo, entendeu? E isso só vai se quebrar em mim em 2003. Eu continuava fazendo, né, as contações, entendi que era uma coisa... comecei a amar a contação de histórias, mas ainda não tinha encontrado o meu caminho enquanto contadora, e inclusive as histórias que eu queria contar eram histórias por necessidade conceitual, por conta do programa educativo. Né? Mas a contadora de histórias foi, de qualquer maneira, foi nascendo, foi crescendo ali. Eu vou entender que contação de histórias, essa separação, né, essa dicotomização, muitas vezes, entre ser atriz e ser contadora de histórias, não existiam a partir de 2003, quando a gente tem ali uma exposição chamada Arte da África, e é a primeira vez que... Ai, gente, eu vou ficar pensando... Vamos lá, vamos conseguir. E aí, gente, é o seguinte, 2002, a minha filha nasce. Minha filha mais velha, a Agnes, que tem 19 anos. Né? E eu tinha decidido assim, eu tinha pensado assim, eu vou parar de trabalhar por enquanto para cuidar dela, né, para ficar com ela, porque eu podia, né, fazer isso com o meu companheiro na época, o pai dela podia, né, tinha como, né, cuidar da gente, né, tá ali com a gente. E aí eu retorno, e aí ela nasce. E aí, quando ela nasce em dezembro, né? E aí, em dezembro, janeiro, eu ia pedir demissão depois dos 4, 5 meses de licença maternidade, né? E aí eu já estava com a cabeça assim. E aí eu fico sabendo que no final do ano, no final de 2003, ia ter a exposição Arte da África. Aí eu pensei assim, gente, Opa! não posso sair disso. Agora, a vida é muito sábia, de modo... Tu vai esperar, e tu achando que é só esperar aquele tempinho, né? Tu vem comigo, você vem comigo, Agnes, vem comigo, né? Né? Jorge, segura aí, vamos embora. Não posso ficar fora disso, não posso. E é isso. E ainda bem que eu entendi isso. Porque foi nessa exposição que eu entendi, a partir dessa exposição, que eu vi pela primeira vez na vida uma máscara era uma máscara as máscaras, né? Tinha uma sala de máscaras, que eu entendi o que era performance africana e de onde vinha o teatro que eu queria fazer. Aí foi um momento em que você virou aquela chave e falou, não, eu preciso estudar isso, eu preciso mergulhar. Foi aí que eu entendi que o folclore lá da Escola Preparatória de Atores, estava fazendo a base sentido. dele, exatamente, a gênese dele, a mãe, a avó do maracatu, da folia de reis, né, como ela é feita aqui no Brasil, do congado, estava lá nas máscaras, naquelas máscaras ali. Foi aí que eu entendi que a contação de histórias que eu fazia, que existiam os griots, que existiam os dielis, que existiam os intsomi, que existia isso, que existia aquilo outro. Foi aí que eu existi que público não era apartado, que era tudo junto. Foi aí que eu entendi que existia Niogolon, que existia... Né? Foi aí que eu comecei a entender tudo isso, que não era, que eu não precisava ser apartada, que eu nunca... Todo aquele incômodo, toda aquela fragmentação que eu entendia, né, os vácuos, né, que a gente, enquanto pessoa preta diaspórica no Brasil, a gente entende ali, né, enquanto a gente não tem contato com isso, com a cultura africana, né, com a cultura originária, a gente vai se entender, é como se a gente fosse todos esburacado, todos cheios, né, de vãos. E quando a gente entra em contato com isso, é como se não...
a gente regenera por dentro, a gente se completa. E quando a gente se completa, é incontornável, não tem como voltar atrás, não tem como você se entender de outro modo, não tem como você não entender isso como teu propósito de vida. E é aí que nascem as pessoas ativistas. Nasce a ativista Tatiana, especificamente, né? Entendendo isso. E vai curando também, né? Aquelas feridas internas que a gente tem e faz todo sentido. Isso vai fazer 20 anos ano que vem, gente. Estamos em 2022. Pensando aqui, né? Foi 2003. E recentemente você chegou aí para Angola também, né? E aí foi onde você realmente aprendeu ali, né? Eu vou te dizer que Angola foi a confirmação de que tudo estava fazendo sentido, né? Tudo. Eu falei de uma máscara, né? Que é a máscara Gueledé, né? Eu sou apaixonada por duas máscaras, especificamente. Eu sou apaixonada por máscaras de mulheres, né? Mas tem duas máscaras especificamente que eu sou apaixonada. A máscara Gueledé, que é uma máscara de uma sociedade de mulheres, que fala de mulheres, né? E urbanas. E a máscara Moana Pu, que é... E desde então, eu estou falando isso em 2003, gente. Aí a gente pula para agora. Tá? A gente está falando de 2017, 2018, 2019, quando a gente constrói Nuang. Eu entendia, eu procurava um modo, eu esperava um momento em que eu dizia assim, vai ter um momento em que eu vou usar essas máscaras em alguma ação. Eu vou usar essas máscaras. Até então eu fazia oficinas no laboratório, né, dessa pesquisação de máscaras, pensando, né, nessa máscara, nessa relação com os espetáculos tradicionais, enfim, mas ainda faltava isso. Eu quero fazer um espetáculo, né, com elas, com esse pensamento, com essa presença aqui, né? E aí vem Nuang, né? E quando a Nuang... Nuang é um espetáculo. Nuang, Caminho da Liberdade, um espetáculo pensado para a infância e juventude, mas atinge verdadeiramente a todo mundo. E quando a Janine ela me convida para transformar no espetáculo, e quando eu leio a história, eu entendo assim, chegou o momento, é agora que vai ser. E aí eu entendia, uma das primeiras coisas que eu tive certeza é que ia ter a Gueledé e a Moana Pu. Porque lendo a história, eu vi que tinha a figura da avó, que é a figura mais velha, e as Gueledés simbolizam isso, e a Moana Pu como máscara da Nuang. Porque a Nuang é essa figura da mais jovem, né? E que conta histórias, né? Na iniciação. Né? Então, tem toda uma construção no espetáculo que confirma, que ratifica esse simbolismo dessas máscaras originalmente e como elas se integram ali entregam também, né? Integram e entregam ali na história, né? No espetáculo. Então, mas eu sempre imaginei que fosse o seguinte, quando o espetáculo, né? Construímos o espetáculo, nós estreamos online. E aí, estreando online, o vídeo chegou até o organizador do Festeca, que é o Festival Internacional de Teatro do Kazenga, né, que é uma municipalidade, né, em Angola, né, bem ao lado de Luanda, que tem Luanda província, Luanda cidade, e aí dentro de Luanda tem várias cidades, então Luanda e Kazenga, né? E Kazenga é muito especial isso, porque Kazenga é como a Zona Oeste dos anos 80, é como, sabe, a Baixada Fluminense, né? É esse lugar para onde a gente foi apresentar. E aí a minha questão, meu medo, vou dizer assim, era felicidade, imagina, a gente vai voltar para Angola
com um espetáculo que fala sobre retorno, sobre esse desejo de retornar, essa volta para casa, né? Isso está ali, é do livro e é da gente, né? Esse desejo, né? Desse retorno, dessa completude, né? E a gente vai voltar, Como é que é isso? Isso em plena pandemia, né? Porque ainda estava a pandemia, a gente teve a vacinação e tudo, Sim. né? Mas Foi 2020. foi agora no final de 2021. não foi? Isso. Mas já tava com a vacina. Tava com a vacina, mas tinha a Omicron. Chegando logo ali. Começou Sim, exatamente ali. A gente, como é que é isso? Né? Mas, enfim, como a gente sabe, a gente chegou lá. E a minha questão ali era a seguinte: até que ponto no Ang era um espetáculo, porque eu assumi assim, é um espetáculo de descendentes, né? Então, de descendentes de africanos, de descendentes de povos originários, né, do território brasileiro, de descendentes da europeidade, né? Então, a história, a fábula ali, a fabulação é sobre isso, né? É sobre essa construção. Mas principalmente do quilombo, né? Enquanto lugar justamente da busca de autonomia. E aí a minha pergunta era, como é que isso vai chegar lá? O quanto isso só fala da gente? Mas será que isso chega, né? Será que isso dialoga de algum modo? Para o público angolano, né? Para as crianças angolanas. E caiu por terra quando a gente chegou lá. Caiu por terra, porque foi tão bonita o modo como eles receberam. Primeira coisa, a primeira apresentação que a gente fez lá foi em Kazenga, né? Na sede do Animarte, né? Que sediava o Festeca. Na primeira apresentação, tinha um professor da Escola de Formação de Professores, né? Que é como aqui o ISERJ, né? Daqui do Brasil, né? Professor Balanga. Eu não vou lembrar para vocês agora, vou dizer para vocês, tá? Mas no final do espetáculo, aí teve uma roda de conversa e aí o professor Balanga levantou a mão justamente e perguntou. Primeiro se apresentou. Olá, meu nome é... Eu sou o professor Balanga. Na verdade, meu nome é... E foi dizendo todos os nomes dele. O nome ocidental, o nome da família, o nome da etnia dele. Isso tudo fazia parte do nome dele. E aí ele... Então, era muito nesse lugar, né? Como é que um espetáculo de pessoas que não tem isso, a gente não sabe de onde a gente veio, né? Eu não sei quem é minha família. Eu não sei. E o mais emocionante de voltar para lá era essa perspectiva. Eu tinha acabado de fazer um teste no Genera, esse teste de ancestralidade, para rastrear a ancestralidade, né? Então, um dos lugares foi Angola, né? A região de Angola, ali, Angola e Namíbia, né? Aquela parte toda ali. E aí, uma das coisas que emocionavam a gente era a gente pensar, quando a gente andava na rua, era de imaginar o seguinte: talvez eu esteja passando por uma prima minha, por uma tia minha, que eu não mas conheço. eu nunca vou saber. Eu nunca vou saber. Mas estar ali, os caminhos... E aí, quando eu falo de cosmo, né, de relações cósmicas, de relações, né, que são da vida, né, da inteligência da vida, da inteligência do universo, da inteligência de Orixá, né, da inteligência de Inquice, né, dessa outra inteligência que convive com a gente, né, e que faz parte da minha vida, que faz parte da minha trajetória, que me orientou até esse momento que a gente está aqui conversando aqui agora. Eu tenho certeza que eles sabem que em algum momento a gente se cruzou. Então foi um marco
primordial, né? Acho que foi a culminância de toda essa trajetória e busca e dor, né? Muita dor, né? De reencontro com a dádiva. Dor e dádiva. Dor e dádiva. Mas naquele momento, a dádiva... O que acontece, né? Como a gente aqui, inclusive no Ocidente, né? A gente, preto diaspórico aqui no Ocidente, a gente vive no tempo, né? O que aconteceu com os nossos ancestrais, né? Eles são desterrados, desespacializados, e os nossos ancestrais aprendem a viver no tempo, com o tempo, atravessando o tempo. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Nunca. Então, retornar ali é fazer essa junção, né, esse encruzilhamento entre espírito, tempo e espaço. E essa busca tão forte que começou... Engraçado, né? Que você falou da sua família, que eu imagino quanto essa sua busca influenciou a sua família. Deve ser bem... eu sou #emocionada, Luana sabe. E quanto isso deve ter influenciado a sua família, influenciado o seu modo de ver, de todas as situações que acontecem com você. Você acha que o abraçar e a sua religião com unhas e dentes ficou cada vez mais forte, fica cada vez mais forte? Essa luta diária de você ser uma atriz, artista, né, artivista, não só da sua raça, mas da sua religião, dessa entender, junção, né? Dessa junção e entender de tudo isso que te foi negado, Como que é? É construir justamente o sentido que foi apartado da gente, né? O pensamento filosófico estético ocidental, ele vai na historiografia, a gente só, né, bota aí, né, no Google, né, vai num livro que a gente vai ver isso, né, os movimentos artísticos e o quanto isso, lembra, né, no ensino médio fazia sempre isso, né, razão e emoção, essa gangorra, né, entre razão e emoção, razão e emoção, razão e emoção. A gente, enquanto as filosofias africanas, pensamento panafricanista, ele vai compreender, a gente vai verificando isso, né? Justamente por esse fundamento da ancestralidade, né? Do entendimento das nossas existências, né? Como inexoravelmente, né? Nós estamos ligados ao antes, ao agora e ao depois, em continuidade, em espiralidade contínua, né? Em continuidade. A gente vai entender que essa dicotomização nesse versus, ou uma coisa ou outra, né, ou isto ou aquilo, como diria Cecília Meirelles, isso não combina com a gente, isso não é da gente. E esse entendimento leva a as escolhas estéticas, né, as escolhas de vida, inclusive, que nos fortalecem, que nos levam para outra direção, né? A razão e a emoção, então, elas não são versos, elas são elas são racionalidade, emocionabilidade e espiritualidade junto. Espiriticidade. A espiriticidade, eu estou trazendo um termo que é cunhado pelo Wade Nobles, que é um psicólogo preto estadunidense, e ele fala isso, né, que no pensamento panafricanista, né, antes da religião, antes da religiosidade, antes da espiritualidade, você tem a espiriticidade, que é esse sentido africano e africano diaspórico, né? E aí, quando eu digo africano diaspórico, quando a gente
toma, né, entendimento disso na gente, né? De que a relação, a nossa existência no mundo, ela é em relação, ela só se constrói em relação, não é? E em relação de coexistência. E aí eu não estou dizendo de que é bonzinho, que é malzinho, não, né? Também não é isso, né? Muitas vezes a relação, ela é no sentido de me defender também, de eu entender quem é essa pessoa aqui, né? De eu ouvi-la, né? Entender, tá, já sei como me defender de você, né? Mas eu não preciso te aniquilar para que eu exista. Eu posso aprender com você, inclusive, né? Nos momentos, né? Mas, enfim, esse entendimento dessa tríade. Eu falei de espírito, eu falei do espírito, do espaço, do tempo, né? Do pisar ali, né, em Angola, como é que foi esse encruzilhamento dessas 3 dimensões. E nas artes a gente vai entender isso através dessas 3 ideias, dessas 3 categorias, né, de entendimento, né? Então, conjuntas ali para a construção da gente, enquanto o encruzilhamento de razão, emoção, espiriticidade. As 3 juntas vão construir tridimensionalidade, multidimensionalidade do que a gente vai estar fazendo. Então a gente vai ter certeza de que o que a gente está construindo nunca é só pra gente. Nunca é só arte pela arte, é arte por algo anterior, inclusive à arte. É o que já existia se transformando do que ainda não existia. Mas que se torna, mas que passa a existir. É tão absurdo, se a gente parar para analisar, é tão absurdo, porque você viu a exposição do CCBB. Toda essa... Tudo ali. A arte ancestral, mais pura e primordial. E, ao mesmo tempo, essa arte é negada nos palcos. Até agora, há pouco tempo. Porque a gente vive numa sociedade de controle, né? E vivendo numa sociedade de controle, uma sociedade, inclusive, que preza a visualidade, mas no sentido de apartamento dessa visualidade dos demais sentidos, eu vou... tem uma coisa, né, uma palavra, né, que é isso, né, que está aqui na ocidentalidade, na estética ocidental, que é a palavra apuro, né? Tudo é isso, o apuro, apuramento, né? Apuramento disso, apuramento. Então, a gente ainda vive um ideário eugenista dentro das artes, né? De que existe um ideal a se alcançar, né? E que esse ideal ele precisa ir sendo controlado, precisa sendo cortado e domado, e o corpo é a via de controle. Numa sociedade de controle, que a gente vai controlar quem? A gente vai controlar, porque controlar pensamento você não controla. Controlar a espiritualidade você não controla, mas o corpo você controla. E é o papo que você estava falando pra gente agora sobre a questão da escola. A parte toda histórica que você contou. É exatamente... só vai piorando, né? É o mais do mesmo e... piorando. E é por isso que os corpos, né, os corpos, mentes, né, as existências pretas diaspóricas, elas continuam sendo, né, de algum modo, de muitos modos, na verdade, controladas dentro das artes cênicas, por exemplo, né? E é por isso que eu gosto de chamar, né, nessa reverberação, né, enquanto doutoranda, né? Eu fico pensando, elaborando a partir da ideia de artes da presença, né? Justamente artes, né, para a gente não fatiar em teatro, música, dança, né, pensar nesse complexo que existe em várias culturas, várias sociedades tradicionais. A gente for na indiana é isso, nas originárias é isso, na balinesa é isso, nada é separado, né? Tá tudo ali, música, dança, tá tudo junto, né? A gente que fica, né, separando em caixas. É isso, né? Você falou do Isaac, né? É o carnaval, né? Então é isso. Então, né, pensar em artes, né, e da presença, né, pensando essa dimensão cósmica, né, cosmosensível, né, de expansão em vários sentidos, e da presença da gente, dessa presença incômoda, que são as pessoas pretas,
né, africano-diaspóricas no palco, ali à frente, falando por elas mesmas. Né? Então, é presença em vários sentidos. E nessas dimensionalidades. A gente vai falar sobre dor, a gente vai falar sobre dádiva, a gente vai debochar de você, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer isso, e tudo ao mesmo tempo agora. E como que você agora define seu ativismo? Como tá todo esse seu processo até você chegar lecionando agora? E, na verdade, como você viu que você tinha que passar tudo isso que você aprendeu, esse conhecimento, toda essa sua busca que você tinha que passar? Em todos... É muito legal essa palavra, gente, ativista. Eu achei chiquérrima essa palavra. Eu não vi. Vou ser muito sincera. Sabe que tem um termo, né, que fala, né, síndrome da impostora? Né? Sim. Existe esse termo. E já nasce com artista. Ele me assombra, né? De vez em quando essa coisa ela me assombra ainda. Porque justamente a gente cresce o tempo inteiro duvidando da gente, se a gente tem realmente essa... Tem uma coisa na construção de uma pessoa, seja em qualquer lugar, tá? Na medicina, na engenharia, na sala de aula, no ensino médio, no primeiro ano do ensino fundamental, que é algo é uma expectativa da sociedade por conta da questão eugênica, de nós sermos considerados dentro da nossa sociedade como seres deteriorados, né? Tem algo que ficou estabelecido de que a gente precisa sempre mostrar o dobro, o triplo do que em qualquer algo. Então, se uma pessoa que tem passabilidade branca, ela mostra isso aqui, né, esse círculo aqui, eu vou ter que mostrar o dobro ou o triplo, enfim, vou ter que fazer alguma coisa. Então, nisso a gente fica sempre desconfiando, a gente cresce desconfiando do que a gente constrói intelectualmente. A nossa intelectualidade é negada. E os nossos conhecimentos, eles são negados também, porque isso ainda... Eu estou falando aqui com vocês, né, que vocês estão com essa escuta aberta para isso, mas isso ainda é negado por muitos pensadores, diretores, enfim, muitas pessoas das artes cênicas, das artes do Brasil, até agora, nesse momento. Né? Tem pessoas que vão achar que o que a gente está falando é o tal do mimimi. É o absurdo, né? É identitarismo, né? Sempre... E aí é importante, talvez, a gente pensar, né? A Grada Quilombo fala isso, né? Que essa questão do identitarismo, ela só é colocada quando é construída por uma pessoa que não está dentro desse círculo da centralidade, da branquitude, da ocidentalidade, né? Mas você vê o tempo inteiro mulheres falando, né, sobre os seus mitos, homens falando sobre a violência sobre si, ou falando tudo que a gente fala, tudo que a gente escolhe falar, né, e trabalhar, construir dentro do teatro, está falando da gente. Se não estiver falando da gente, eu não sei dizer aquilo, né? Eu não sei. Então vai partir de alguma centelha da nossa experiência de mundo, né? Então não existe arte que não esteja atravessando a nossa existência enquanto humanidade, enquanto ser humano. Isso não existe. Agora, o que vai incomodar é porque as construções estéticas, as construções artísticas das pessoas pretas, das pessoas originárias, indígenas, elas vão incomodar, elas vão atravessar o privilégio, elas vão apontar o dedo, elas vão dizer que o sistema nos matou até agora. E ninguém quer ouvir isso. Ninguém quer ouvir, porque a cultura ocidental ela é marcada pelo signo, né? Pelo símbolo da bondade. Todo mundo quer ser Jesus Cristo. Todo mundo quer ser o suprassumo da bondade. Todo mundo quer ser o lugar no céu. E se entender, né, entender que você vive dentro de um sistema. Mas, desculpa, mas eu fico muito pensando nesse Brasil que a gente está vivendo hoje. Uhum. Quando você fala que todo mundo pensa nessa questão da bondade, mas essa palavra é significado já, né?
É um significado muito pessoal. Posso O que ser é muito bondade? honesta com você? Posso ser muito honesta com você? Depende A muito. juíza que falou, é isso que eu tô falou falando. pra mim, ela estava achando que ela estava fazendo algo bom. É isso que eu tô falando. Não existe. O que é? Aonde se perdeu A partir isso? dos parâmetros dela. Não tem nenhum parâmetro ali de ubuntualidade, vamos dizer assim, ela estava partindo dos parâmetros religiosos dela, e que, dentro desses parâmetros religiosos, um deles é que ele precisa, é o da dominação, é a estética da pirâmide, né? Não sei se vocês já ouviram falar dessa coisa da pirâmide, né? Dessa economia da pirâmide, né? Que você vai... As religiões neopentecostais, elas agem muitas vezes por esse ideário da pirâmide, né? De conseguir... Quanto mais gente eu consigo, né, para angariar para o céu, mais espaço, mais território no céu eu consigo, mais rico no reino dos céus eu consigo. Mas no topo eu vou estar, né? Exatamente. Né? Então, é uma lógica dominatória. Né? Então, o que ela está fazendo ali é bom. O que o bolsonarista faz, ele é considerado bom. Eles se denominam assim, como gente de bem. Exatamente. Sou da igreja, né? Como é que Jesus... não, gente. Até onde isso vai ser bom, né? E aí não conseguem ver, por exemplo, o pensamento, né, não conseguem olhar para isso. Mas isso é o quê? Isso é a questão do fundamentalismo religioso, né? Óbvio que eu conheço pessoas que são neopentecostais que pensam de maneira diversa, mas estou falando de estruturas de poder, estou falando do que está acontecendo agora e de como quando você está na situação e numa estrutura de poder em que você tem o domínio das instituições, como é que isso se reproduz, como é que isso reverbera em dominação, em extermínio. Né? Então, é disso que estamos falando aqui, né? É disso que está dado. E aí, dentro de um pensamento fundamentalista, há um pensamento histórico sobre essa figura mesmo, né? do Jesus não entra, né? Enquanto pessoa que, por exemplo, poderia ter dentro, você verifica, né, dentro dele, né, dentro de toda a sua fabulação, né, como uma pessoa que reúne ali dentro racionalidade, emocionalidade, espiriticidade. A gente pode fazer essa leitura de Jesus Cristo. Tanto é que as religiões, as igrejas pretas, né, elas vão olhar para esse Jesus, o Jesus preto, né, o Jesus africano, para uma Bíblia preta, a partir dessa perspectiva, né, dessa Bíblia, né, dessa leitura da Bíblia que aconteceu ali na África, gente, né, que está ali, né, no Egito, está ali na Etiópia, né, está ali no Sudão, e está ali perto, ali o canal, né, todo aquele canal ali, o que a gente chama ali de Oriente Médio, tá ali ligado, né, com o continente africano. Então era... Né, aquela imagem também de Jesus Cristo branco. Ele não é, não vou dizer que ele era preto, né, como preto sudanês, né, como nigeriano de hoje em dia, mas branco ele não era, né, esse reflexo. Então, tudo é narrativa, tudo é construção, né? Agora, quais são as construções que nos ajudam a continuar convivendo, a continuar construindo uma sociedade, né, em que todos possam existir e que construções, que narrativas, né, que fabulações de sociedade ajudam nessa dominância e no extermínio de alguns. Né? A gente já viu onde isso dá aqui no próprio século XX, né? E a gente teima em repetir. Né? O nazismo está aí para dizer isso, né? O nazismo não morreu. E é tudo tão aquela coisa assim, a gente não conhece a nossa história. Né? Não. É negada é negada essa história, a nossa história, né? Sim. É muito negada. Então, todo esse processo histórico vem voltando ali quando a gente se boicota, quando a gente não acredita, quando você precisa passar o seu conhecimento à frente. Carol volta, né? Ela vai lá no ponto, né? Ela volta onde não, mas a gente estava aqui, vamos voltar daqui. É isso, né? O balãozinho levando a gente embora. Ela traz, a gente vai.
Ai, Godô. A gente é assim, eu vou pro presente agora, daqui a pouco ela volta lá pro passado e a gente fica naquela gangorra. É isso. Vamos falar de Angola. Não, mas peraí, aqui. Mas a gente estava falando disso aqui. Carol, você é porque eu muito não quero necessária. É porque eu não quero perder nada. Eu não quero deixar Inclusive, passar eu nada. quero saber também do seu filho. Vamos falar um pouquinho Tá bom, dele. vamos falar dele. Ele tá por aí, né? Deve estar aqui brincando, né? Foi ali, aí daqui a pouco ele a gente se boicota, sim, né? Por conta disso, né? Por conta desses conhecimentos que não são reconhecidos, né? Que não tem... de algum modo, né? A gente tem muitas pessoas, né, muitos pensadores. Existe uma intelectualidade preta, africano-diaspórica, que está fora da academia, né? Então a gente tem isso tudo. Então a gente tem dentro da... É importante frisar isso, né? Que não é só a academia que legitima o nosso conhecimento. Total. Tem Isso é um discurso que a gente tá sempre em pauta aqui, porque eu estou colocando isso. Não é, gente. Não é a academia que faz. As sociedades tradicionais fazem, né? Nós somos obrigados, muitas pessoas são obrigadas a ter a validação da academia. Exatamente. E aí, tem uma coisa bacana em academia, não vou perder o rumo, Carol, pode já. Anota aqui no Que é uma caderno. coisa muito bacana que algumas universidades têm feito, que é a documentação de pessoas, né, que não... sabe, não fizeram graduação, não fizeram mestrado, não fizeram doutorado, né, porque a gente ainda tem no nosso sistema, né, essas questões, né, para você dar aula em faculdade ou universidade, mas elas dão à pessoa o título de notório saber ou doutor honoris causa. E isso é uma coisa... Não estou falando que é importante, não é importante para a pessoa que está sendo titulada, não. É importante para a universidade, para ela conhecer, para ela entender que o seu corpo docente, a sua estrutura, ela não é suficiente para dar conta do mundo, para dar conta dos saberes do mundo. Então, se é isso, se é preciso essa titulação, então é preciso que ela oferte isso. Por ela, não é pela pessoa. Eu tenho um amigo que ele é Assurini. Assurini é uma etnia da Amazônia, Timei Assurini. E a gente conversa muito, ele falava sempre assim: por que para eu fazer alguma coisa na faculdade, para eu conversar com uma coisa, fazer algum projeto na faculdade, eu preciso da documentação disso, daquilo outro. Só que aí vem o carai, né, um termo, né, em tupi, né, que é a pessoa branca, né, e aí quando eu falo pessoa branca pode ser eu, por exemplo, né, que sou preta, a pessoa não indígena, né. Vem aqui o carai, e aí vem aqui e me pergunta isso, me pergunta aquilo, me pergunta aquilo outro. Ele vem para cá para ter o diploma dele, então por que eu preciso desse diploma? Se ele vem aqui para perguntar para mim, eu já tenho meu diploma, eu já sou meu diploma. Nossa, que soco. É incrível. É isso. Pay, receba, né? E é isso. Então, é por isso que eu estou falando. A universidade, quando ela faz isso, quando ela otorga o notório saber ou honoris causa, para esses mestres, essas mestras, né? Para essas doutoras e doutores, ela não está fazendo pela pessoa, ela está fazendo por ela. A universidade, a academia, ela não dá conta dela mesma. Ela não dá conta. E aqueles saberes estão caducos. Então, de algum modo, eu me considero ainda, né? Eu internalizei essa fábula, né, essa fabulação, né, de que o que eu sei, o que eu construí, o que eu pensava, né, os conhecimentos a partir dos quais eu me alimentava não eram suficientes para estarem ali. As pessoas me disseram isso. E aí eu acho que tem um processo muito, muito importante, que quando a gente pensa em reverberação, né, em existência cósmica, de você entender que o que você faz, tudo que você realiza, você está realizando para se somar aos seus anteriores e aos seus presentes, né? Então, por exemplo, né, quando a gente se inicia, né, só colocando assim exemplo para vocês entenderem o que eu estou pensando aqui. Quando a gente se inicia, né, no candomblé, seja no Ifá, né, ou quando a gente desenvolve lá na Umbanda, o que a gente realiza, quando a gente canta um ponto, uma dura, né, quando a gente faz uma dança específica, né? Quando a gente gira em círculo junto, quando a gente realiza uma oferenda, e de novo, e a mesma, a gente tá fazendo aquilo por nós e para nos somar a todas as pessoas que já fizeram isso.
Então, naquela ação que parece única e que parece repetitiva, né, porque a gente pensa, né, para frente, na verdade eu não estou pensando para frente, eu estou pensando no para trás. Eu estou retornando e retornando. E ao retornar, eu continuo. E ao retornar, eu continuo. E ao retornar, eu continuo, né? Porque É a força que vem de trás da onda, né? Me veio, você falando, me veio essa imagem agora na minha cabeça. Ao retornar, eu avanço. É isso. E então, a importância de se reconhecer, de ser reconhecida. Sim, nosso podcast vai ter 3 horas. Disputa aí, senta que lá vem história. Quero nem saber. Quero nem saber. Divide, escuta de pouquinho em pouquinho. Né, Lu? Vai lá, pega uma comida, vai descascando um negócio. Vai tomando banho, tudo isso. Mas eu achei que você também estava falando sobre os rituais. Vai pegando uma comida, vai tomando um banho. Vai, tudo isso. Tudo e vai voltando. E vai voltando. Peraí, tudo que deixa eu ver isso aqui de novo. É o ritual, né? É ritual, isso é tudo ritual. Né? Ritual e rito, né? Qual é a diferença de um e o outro? Nós temos rituais, né? Cotidianamente. Nós estabelecemos isso pra gente, né? Até para a gente se ordenar, para a gente se organizar. A rotina. Rotina, exatamente. Mas quais são os ritos que nos assentam de modos diferentes, socialmente falando, dentro de uma sociedade, que dizem para a gente sobre a nossa responsabilidade dentro de uma sociedade, dentro de uma comunidade. Isso faz a diferença, né, dos ritos, né, da diferença de rituais como um todo e dos ritos, né? Ritos de passagem, né? Quando a gente fala disso, né? O rito de passagem ele vai ter essa construção, né? Então, passei por esse rito agora, não é para vocês me reconhecerem. Vocês me reconhecem e, ao mesmo tempo, eu tenho a responsabilidade com vocês a partir desse lugar que eu estou ocupando agora, né? Então, é simbiótico, né? A coisa, né? E aí, por que eu estava falando isso? E aí você chega de reconhecimento, né? Das pessoas que vão, as pessoas vão me dizendo, né, que é quanto preciso. É importante, aquilo que a gente estava, né? Foi do soco que a gente parou, né? O quanto é importante você entender a sua importância, você entender o seu lugar, né? Eu acho que às vezes a gente está vendo que a gente está reconhecendo essa importância, mas às vezes você não se reconhece. Não se reconhece, você vai ter dúvida. É importante a gente, né, trazer para uma dimensão, para a gente sair desse lugar do guerreira, de super-heroína, né? A gente ser aqui honesto no sentido de que vai ter dias que você vai acordar com uma super fortaleza interior de entender, caramba, nossa, tô com fome do mundo, né? Vai ter dias em que a energia vai ser outra, né? Vai ser mais interior, de se rever, de se duvidar, sim, porque é importante a gente ter pausas para a gente... Tem uma história que eu vi uma vez que é muito bacana, que fala um pouco disso, né? Dessa coisa dos corres, né? Do cotidiano que você estava falando aqui. É um conto... Acho que é um conto maori, se eu não me engano. É da Oceania, agora esqueci qual é o povo. E diz o seguinte, que esse povo, ele é que a gente chama de nômade, né? Ou seja, ele vai atravessando e vai voltando nos lugares, né? Sazonalmente, né? De tempos em tempos. Então, eles vão caminhando, param um pouco, e faz aquilo, faz comida, né? Faz dorme, tá, acorda, vai, caça, faz aquilo, coleta aquilo. E tem momentos em que eles paravam, simplesmente paravam. E parar para nada. Não é parar para comer, não é parar para rezar, é parar para o que a gente chama de nada, que é simplesmente aqui. E aí se conta que alguém estrangeiro, caminhando com eles, perguntou: por que vocês param? Eu percebi que vocês fazem, às vezes vocês param para dormir, mas às vezes vocês param para fazer nada. Por que vocês fazem isso? E aí um deles respondeu: a gente para esperar os nossos espíritos.
Porque quando a gente faz muita coisa, pode ser que o nosso espírito ainda esteja lá fazendo aquilo que a gente achou, que a gente acha que a gente já terminou de fazer, mas o nosso espírito já está lá. Então é importante parar para esperar o nosso espírito chegar, para a gente estar junto e aí poder continuar, poder caminhar. Nossa, isso fez todo sentido para mim. Porque eu também me identifico com isso. Às vezes eu tô numa correria e eu me sinto, às vezes, sozinha, sabe? Parece que eu tô sentindo falta disso, falta de mim. Teve até uma aula de corpo que eu fiz com a Dani Visco, não sei se você conhece. E aí teve um dia que ela botou a gente na Shavasana e só de ficar ali eu me emocionei, eu chorava e eu não sabia o porquê que eu tava chorando. E aí ela me abraçou e falou, você tava com saudade de você. E é isso, então foi... Você me contando isso, eu tô me lembrando daquela fase que de vez em quando acontece também. E é importante, né, a gente saber e esperar. Saber que é o momento de você se encontrar consigo mesma. Ah, que lindo. E seus projetos agora? Quais são os seus projetos? Ah, eu vi que você tava numa companhia, né? Você tá aí agora numa companhia? Eu organizo, né, a Albalofônica, né, que é essa fomentadora de ações artísticas e educativas, enfim. E aí é meu, né, meu entendimento, é minha cabaça, né, principal. Mas é isso, tem essa caminhada conjunta, eu amo isso, né? Eu amo estar colaborando com mais grupos, né? Com pessoas mais jovens, inclusive, né? E essa coisa do reconhecimento, acho que tem um pouco disso, né? Dessa construção, dessa confiança, né? De que algo no que eu faça, né? No que eu diga, faz sentido para essas pessoas, né? Então, eu estou sempre colaborando com um grupo, então tem a colaboração, por exemplo, no projeto da Unão Cultural com Morena, que é um espetáculo que fala sobre colorismo, né? O Borboletas, que é um infanto juvenil da Companhia Sonharteiros. Né? Achei lindo esse nome. É lindo, é lindo. O espetáculo é lindo, tá lindo, lindo, lindo. E eu sou meio mãe mesmo, então eu acho tudo lindo, eles são maravilhosos. Eu tô sempre assim, ai meu Deus, vai, vambora, faz aqui. Nuang é da produção da Albalofônica. Isso, é daqui da Albalofônica. E aí tem os pensamentos de mais espetáculos, tem... É aquela coisa, né? A gente tá sempre planejando, então tem uns 4 projetos aí já engatilhados, né, para a gente pensar. Tem a vinda do pessoal de Angola aqui para o Brasil também. Final de outubro. Eles estão vindo para cá para apresentar o espetáculo aqui. Na verdade, eles vão passar pelo Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador. Né? E aí eles vêm aqui para o Rio de Janeiro também, última semana de outubro. Ai, que bacana. Vai para consolidar nessa relação. E aí é isso, né? Expandir, a gente quer continuar com o Nuang, a gente realmente acredita que Nuang, Pequeno Herói Preto, Aquile, A Menina do Tambor, Voo de Parum, esses espetáculos pretos, né, que surgem, Nanã, né, tem muito espetáculo infanto-juvenil sendo pensado, né? E é importante no momento, né, quando você pensa em projeto, onde é que está a arte vista, né, você perguntou, né, onde é que está a arte vista agora? Ela está pensando justamente nesse momento de construção, né, de assentamento de legados, ou seja, pensar... Porque tem uma coisa que às vezes a gente pensa... Nessa dramaturgia, Pensar na dramaturgia, pensar na estética, pensar na criança enquanto ancestral do amanhã. Porque muitas vezes, quando a gente faz um espetáculo para adulto, o adulto está tão, muitas vezes, com as suas dimensões, né, emocionais, afetivas, bloqueadas, que a gente precisa estar sempre brigando, gritando para que ele nos escute. A criança, você não precisa gritar, porque se você gritar com ela, inclusive, ela não vai te ouvir. Então, há outras estratégias afetivas, né, estético-afetivas, para alcançar a criança. E quando aquele ditado, né, popular,
quem o rosto de meu filho beija, algo assim. Gente, eu sou péssima de Não ditado. é problema, mas passar vergonha, Eu sou gente. aquela que sempre faz troca. E eu sempre troco eu amo esse provérbio, mas eu sempre troco. A minha boca adoça, alguma coisa assim. Quem a boca beija, a minha boca adoça. Sim. Quem a boca do meu filho beija, a minha boca adoça. Alguma coisa assim. Alimenta, minha boca adoça, algo nesse lugar. Pesquisem aí, gente. Pesquisem. Bota no Google. Foca no Google. Então, a partir do momento que você pensa para crianças e juventude, você está alcançando as famílias. E alcançando as famílias, está alcançando a sociedade, está alcançando a escola, está alcançando essa... afetando as pessoas, né, por outra via, né, por essa via da inocência, não sei, a imagem que está vindo agora é porque assim os espetáculos infanto-juvenis, quando a gente entra no espetáculo infanto-juvenil, pelo menos eu me sinto assim, eu entro desarmada. É como se eu tirasse a armadura, deixasse do lado de fora a armadura da vida e entrasse ali disposta. Até por uma armadilha ocidental, né, de achar que tudo que é infanto-juvenil é mais, né, tá aqui, né, tá no lugar da graminha, né? Então, quando você vem numa construção de árvore, que é a construção, por exemplo, desses espetáculos que eu citei agora, você sai abraçando o baobá. Então, eu acho que o projeto agora, a gente agora está pensando em quê? Em semear baobás. É preciso que semeemos baobás através das artes, através da educação. Então, é isso que eu quero. Falando em baobá, eu acho que eu vi há pouco agora. Eu não sabia, né, que o baobá, ele cresce no mínimo 4 anos para dentro. Não sabia também, não. 4 anos de raízes para ele começar a sair da terra. É uma árvore mãe mesmo, né? É uma árvore... tanta simbologia, né? Tanta força, né? 4 anos. E ensina muito pra gente, né? Esses simbolismos, né? Geopoéticos, né? Geopoétnicos, eles são muito bonitos pra gente pensar a vida e pensar a gente mesmo, né? É como pensar em fábulas, né? Fábulas de Esopo, né? Essa coisa toda. Os contos indígenas, né? Recentemente, não sei se vocês viram isso, né? Estão recompreendendo os buracos negros. Uhum. Não sei se vocês viram essa coisa, né? E aí a gente estava conversando lá em casa, eu e meu companheiro, o Herbert, sobre a ideia de buracos negros nos anos 2000, porque eu estava na faculdade lendo com o pessoal os 7 saberes necessários para a educação do futuro, que é do Edgar Morin, que foi escrito acho que em 2000, 2002, alguma coisa assim. E agora 2022, 22 anos depois, né? Então, ele cita essa coisa dos buracos negros, né, do buraco negro da sociedade, né, enquanto como buracos negros, existem vários buracos negros na sociedade, que as coisas, né, desaparecem, enfim. E agora, a ideia, né, o entendimento sobre o buraco negro, não é que ele suga tudo, que ele dá nascimento a tudo. Ele é o berçário. Entende? E no mesmo modo, quando você fala, né, da semente baobá, da terra, não é? Uma semente, para ela germinar, para ela nascer, ela é enterrada na escuridão, né? Ela é germinada na escuridão. Então, isso nos ensina, inclusive, sobre esses lugares das cores, né? De uma simbologia de cores, né? Que precisa ser repensada a partir de outros sistemas, né? De outros ideários. Né? Então, a escuridão ela é berçário, ela é nascedouro, ela é grávida, né? de sentidos, de força da vida. A terra, os buracos negros, dentro da gente, aqui na cabeça da gente, para a gente pensar tudo, está aqui, antes da palavra ser soprada, ela fica aqui dentro, no escuro, e aí, de repente, ela é soprada e vem pra cá. Então, útero. Só tava vindo útero na minha cabeça agora. Útero. Fala útero. Útero. Todas essas camadas. Né? Gente, a gente ficaria aqui horas e mais horas conversando. Mas a gente tem que
caminhar, né? Esse joguinho Exatamente. que a gente tem aqui. Que a gente Vamos chamar o Apolo pra gente, vamos. porque eu tenho um presentinho pra dar pra ele daqui a pouco. Tô se divertindo com os objetos. Ele, em todo lugar, ele faz isso. Ele escolhe 2 objetos para fazer relação com o espaço. Ai, que legal. Aí os escolhidos. Ah, isso aqui a gente tem, né? Essa pasta de dente, esse óleo de coco a gente não. Tudo bem? É importante para ele, né? Para ele vivenciar outras pessoas, outras dinâmicas diferentes. É importante para as pessoas conviverem com uma pessoa como o Apolo, com as características dele, e pelo fato dele ser autista também, né? Então, essa questão da divergência, realmente, né? Eu acho que é importante. Pelo menos, eu acho que, no mínimo, coloca as pessoas para pensar sobre isso. Sim. Existe o Apolo, existem as outras crianças, existem pessoas, né, com deficiência visual, com surdez, deficiência intelectual, síndrome de Down, com hiperdotação. Tem algumas, óbvio, né, que tem algumas questões, né, que você vai observar nos autistas, né? Mas é como eu estava te falando, né, uma constelação de coisas, né, e inclusive o pensamento mais recente, né, mais contemporâneo, digamos assim, né, mais atualizado sobre o autismo é pensá-lo como constelação mesmo, né? Então, cada pessoa vai ter algumas estrelas que vão estar ali compondo. Em algum momento da vida dela, por alguma questão, essas estrelas, esses pontos podem aumentar, eles podem diminuir. Realmente, e é como a gente, né? É como a gente. A grande questão é que a pessoa autista, ela tem um modo de elaboração da comunicação que é distinto da gente, né? A gente aqui, enfim, né? É isso. A conversa com as pessoas autistas, ela acontece, mas ela acontece com um tempo mais alargado, né? Você tem, por exemplo, em média isso, tá? Uma coisa que você diz para uma pessoa típica, né? A gente aqui, né? Que eu falo, e você, né? E eu e você, a gente concatena, né? Enfim, todo mundo concatena aqui. Uma pessoa autista, ela leva em torno de 30 a 45 segundos, porque você acabou de dizer agora, ela fazia a compreensão do quadro. A gente está conversando após o Dia do Orgulho Autista, que foi no último sábado, inclusive. Olha isso, amiga. As coisas aqui são muito assim. Não, a gente não prepara, né? A gente acaba acontecendo. Tipo, receber você nessa data para falar também sobre um assunto desse. Isso. Não foi nada... vamos... Não é aleatório, não. É certeiro, né? É certinho, né, Apolo? Agora a gente vai para um joguinho final. Tá. Que tem essa... Você viu que a gente tem uma arma. Temática do Godot, do Esperando Godot. E aí a gente tem um joguinho que se chama Sem Espera. A gente fala rapidinho, você responde rapidinho. Ah, minha mãe, peraí. Apolo, me ajuda aqui para eu poder responder. Uma data. Ai, 16 de dezembro, 5 de dezembro, as datas de aniversário dos meus filhos. Tem que escolher 2. Tá perdoado. Os dois são de dezembro? Os 2 são de dezembro, porque eu engravido no carnaval. Então são sagitarianos. Sagitariano, todo mundo. Melhor signo. Né? Uma comida. Ai, meu Deus. Uma comida, Apolo. Eu não consigo responder rápido. Não? Ai, meu Deus. Camarão. Amo camarão, gente. Amo camarão. Eu também. Uma mania. Uma mania roer unha, gente. Como eu roo unha? Tô nervosa, então tô vendo filme, é isso. Eu roo unha. Um ator. Eita! Ai, meu Deus. Meu Deus. Vem muita. Oi? É muita pressão. É muita Pode pressão. ser o primeiro que vem. Vamos falar, pra gente celebrar, rememorar Milton Gonçalves, né? Um grande mestre. Viva. Né? Isso. E uma atriz? Ruth de Souza, vamos lá. Maravilhosa. Isso, abre o caminho pra gente. Um espetáculo. Pode ser um que você tenha feito. Os Desertos de Laíde. Foi um espetáculo Nossa, muito especial. No CCBB. Foi um retorno muito bonito. Foi a realização de um sonho, né? Porque
É isso, eu trabalhava ali, mas eu tinha o sonho de apresentar ali, a gente apresentou e foi lindo demais. Foi em 2000, antes da pandemia, né? Foi antes da pandemia, 2019, isso. Um livro. Um livro, Natya Shastra. Conta um pouquinho, fala a sinopse dele. Natya Shastra é o compêndio das artes cênicas, como os indianos pensam as artes cênicas. Então tem tudo, como você constrói o palco, as personagens, as rasas, o conhecimento de rasa box, vem dali, desse livro. Nós vamos ter um... Quero ler. É maravilhoso. E um filme. Um filme, nossa, não Ou passa série, nem. pode ser uma série também. Pode ser uma série. Eu vou falar Qual aqui é? uma Qual dos dois? que é né, meio assim, né? Eu gosto muito do The Big Bang Theory, porque por conta da figura do Sheldon ali, né? Então, essa figura, né? A gente vai entendendo, né, ao longo do tempo, né, que ele é autista, né? E muitas coisas, né? O roteiro vai mudando, ele é bem bacana. E eu gosto de porcaria, gente. Então... A gente não tem que ficar assistindo toda hora também, só filme cabeça. Não, gente, eu não pensar. consigo. Eu adoro vídeo de gatinhos. A minha mãe me manda todos os dias. gatinho. Todos os dias eu tenho aqui no direct vídeo de gatinho que minha mãe me manda. Vídeo de gatinho e de jacaré. 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 É porque eu tenho medo de jacaré. Aí eu acho que eu falo isso perto do celular, aí ficam toda hora me mandando vídeo de jacaré. É uma coisa. A gente queria uma fala final, que você falasse um pouco sobre toda essa complexidade, mas dessa visão mãe também, mulher, acho que fazer essa fala final aí para tantas pessoas que estão até agora escutando a gente, de como ser atriz, artista, mulher, mãe, ativista, mãe, contadora de histórias. É. Aquela que não acaba nunca, né? Olha. O que eu falo, pô? Me ajuda? Agora que eu vi a blusa do Apollo de Hogwarts. É tão intenso acho que quando se trabalha todas essas coisas, tudo que a gente falou, toda essa ancestralidade é na raiz materna que vem tanta essa linhagem toda e é tão forte quando a gente se transforma em mãe. Acho que o peso... Você sabe uma coisa que eu me entendi? Eu tenho me entendido justamente a partir dessa palavra mãe, né? Iá, em Yorubá, né? Iá é mãe. E aí em vários sentidos, não só mãe dos meus filhos, né? Apolo e Agnes, mãe desses jovens, né? Que me confiam, né? Me chamam para estar junto, esses projetos que me chamam para estar juntos. Mãe dos futuros professores e professoras, né, na faculdade, mãe, e essa caminhada na orixalidade, né, que é, agora eu sou Iaô, um dia serei Ialorixá, sou Iapetebi, né, então e isso é uma das coisas que é negada a gente, né? Esse entendimento da nossa fertilidade criativa, né? Da possibilidade de a gente criar, da gente ser múltiplo. A ocidentalidade ela está sempre podando os galhos da gente, né? Então ela vai dizer que eu só posso ir por um galho. E aí quando você entende que você é árvore, você se entende tão inteira, tão mais inteira, porque você se entende ali na raiz, você entende que você pode transitar, e em todo ponto que você estiver, você vai estar pleno, porque ali naquela ponta eu vou enxergar daqui, eu vou sentir ali, daqui desse meio do tronco, eu vou sentir lá, e vou sentir na raiz, e vou sentir, porque a gente está em fluxo, a gente está em conversa, né? Então, se tem algo para dizer, para compartilhar, é que a experiência de ser isso tudo é a experiência de se permitir estar em fluxo, de se permitir fértil, de se permitir essa hialaridade, né? E aí,
ser uma cabaça que tá ali, tá pronta para aguar, para mexer, para receber, para banhar o que for oferecido a ela, né? E aí quando você se entende desse modo, eu não estou falando só do ser mulher, eu estou falando numa perspectiva de quando a gente descobre a criação, a potência criativa dentro da gente. Aí eu estou lembrando de uma história agora, que é uma história indiana, que fala o seguinte: Brahma, Vishnu e Shiva, a trindade, né, hindu, eles criam um ser humano, né, diz que eles criam um ser humano na mesma potência, com a mesma força que eles têm de criar e de recriar, de manutenção do mundo, enfim, de transformar. E oferecem ao ser humano essa potência. Só que o ser humano, quando ele é criado, ele esquece dessa inteireza da vida, desse fluxo da vida. Esquece, se acha o todo-poderoso, se esquece da relação com o invisível, se esquece de tudo. E aí o Shiva, Brahma e Vishnu resolvem retirar esse poder do ser humano. Retiram esse poder, mas pensam assim: a gente não pode simplesmente dar para o ser humano. O ser humano precisa conquistar as coisas. Então a gente precisa esconder em algum lugar para que ele encontre. Vamos esconder na copa da árvore. Não, mas ali ele vai ver. Vamos esconder dentro da terra. Não, mas ali ele vai ver. Muito fácil. Vamos esconder dentro das águas. Ele vai, já não está vendo aqui. Ele vai lá até o fundo dos oceanos, porque o ser humano é danado. Ele vai até lá para buscar. No final, ele vai até lá, ele vai. E aí, de repente, Vishnu entende. Eu já sei onde. A gente vai encontrar, a gente vai colocar num lugar em que dificilmente, a não ser que ele busque muito, que ele busque verdadeiramente, que ele busque realmente o sentido da vida, só ali ele vai dar valor a isso, que é dentro dele mesmo. Então, eles escondem essa energia de criação, do entendimento da vida, da energia da criação, da potência de criação, de manutenção e de transformação dentro da gente. E aí a pergunta é, para você que está ouvindo, como é que está a tua busca aí? Nossa. É isso. Que coisa linda. Gratidão. Eu Gratidão por essa conversa, por esse colo, por esse abraço, por esse momento, por essas tantas viagens que nós fizemos aqui, por ter... Apolo, obrigada por ter vindo. Tá? Estamos muito felizes com a sua presença também, Apolo. Muito feliz mesmo por todo esse encontro, que acredito que as pessoas que escutarem tudo que foi dito aqui, acho que vai reverberar por muitos e muitos espaços. Obrigada, tá? Eu que agradeço. A do pé. Nós temos um presentinho para vocês. Espero que vocês gostem. Presente. Pega lá pra gente ver. Cuidado. Cuidado que é de quebrar. Tem um que é seu, né? Então tudo bom. Delicadeza. Todos dois. Gente, peraí, deixa eu botar aqui. Olha aqui. Gente, que... Meu Deus, Apolo. Esse é do Apolo. Aqui, Apolo. Aqui. É uma vela. A gente pode abrir, ó, com bordô. Olha que cheiro gostoso. Né? A gente pode falar obrigado, né? Vamos falar obrigado? Fala obrigado.
De Eba. nada. Isso é pra você, né? Uma cachaçinha de para ti. Gente, Isso. que lindo. Ai, Gabriela. gente. Ai, meu Deus. Gente, e o vidro maravilhoso. Eu me apaixonei no vidro. Viu? Meu Exu vai gostar. Vou ser a primeira pessoa que vai beber. É ele. Obrigada. Ai, Eu Tati, que olha, agradeço, eu gente. aprendi demais. Eu fiquei mais quietinha porque eu fiquei querendo aprender um pouco mais sobre você, o que você viveu, as suas histórias. Muito obrigada de verdade. Foi enriquecedor pra gente receber você aqui, vocês. Obrigada pela escuta, gente. Compartilhar. É sempre importante, né? E a gente entender algumas coisas. Quando a gente fala, né? Tem isso, né? Quando a gente dá aula, tem muito disso. Às vezes, quando a gente está falando ali, a gente está construindo sentido, às vezes, para a gente mesmo, né? Exatamente. Sim. E é isso. E conversar com vocês constrói esse sentido. Mais um passo. Ai, Brasil. obrigada. Obrigada por esse presente de compartilhar. Obrigada mesmo. É Você isso. nasceu pra compartilhar. Nasceu. Então tá bom, é isso. Simbora. Ficamos até aqui com a Tati Henrique e a Apolo também. Muito obrigada a você que assistiu. E não esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir o vídeo, ativar o sininho para poder receber as notificações quando a gente posta vídeo aqui. E muito obrigada. Viva a arte! Viva, obrigada! Ê!